Hoje, Ele não me pediu para pregar, mas Ele me pediu para entregar alguma coisa que Ele tem para cada um de nós. Os céus estão abertos sobre este lugar. Os céus estão abertos sobre este lugar. Eu queria que por um instante você fechasse os seus olhos e levantasse as suas mãos para o céu. Se você puder levantar as duas, levante as duas mãos para os céus agora. E diga aí no seu lugar: Senhor, eis-me aqui. Me alcança esta noite. Me alcança com aquilo que está no teu coração esta noite. Jesus maravilhoso, esta noite, faz a tua voz queimar nos nossos corações, como no coração daqueles discípulos no caminho de Emaús, Senhor. Aumenta o fogo neste lugar, Espírito de Deus. Aumenta a glória neste lugar, Deus. Aumenta a unção sobre este lugar, Deus. E que tudo que está preparado seja liberado sobre nós esta noite. Eis-nos aqui, Deus. As tuas escolhidas, rendidas verdadeiramente diante da tua glória e do teu poder. Amém. 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 Palavra de Deus para você hoje, minha querida, é: desperta. Desperta. Reaviva. Reaviva. Mantém acesa a chama do dom de Deus que há em ti. Irmãs, como é importante nós compreendermos os dons de Deus nas nossas vidas. Porque muitas vezes, por desconhecer, nós estamos negligenciando o dom de Deus que há em nós. E nós precisamos entender, minhas queridas irmãs, que quando nós aceitamos a Jesus, Ele e o seu Espírito vêm fazer morada dentro de nós. Dois processos se iniciam na nossa vida. E eles não são uma consequência um dos outros. Eles se iniciam juntos. E é necessário que eles aconteçam juntos, porque um retroalimenta o outro. Quando o Espírito Santo vem para a nossa vida, Ele faz uma obra em nós. Ele inicia uma obra de aperfeiçoamento na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. E para quem aqui já tem andado com Jesus há algum tempo, eu espero que você olhe para 5, 10 anos atrás e não se veja mais a mesma. Porque não é para você estar mais a mesma. Porque há uma obra dentro de você. E aquele que iniciou a boa obra em você é poderoso para aperfeiçoá-la e terminá-la até a vinda do nosso Senhor Jesus. Mas também, quando esse Espírito Santo vem habitar dentro de nós, Ele começa uma obra através de nós. Quem aqui quer ficar obesa, bem gordinha? Nenhuma mulher levanta a mão, né? Está todo mundo aí na luta, na dieta, na academia, né? Todos nós aqui estamos tentando ficar em forma. Não seja uma ovelha gorda também. Não fique focando seus olhos apenas nesta primeira obra que o Espírito Santo faz em você. Há muitas pessoas assim. A minha santificação, o meu aperfeiçoamento, o meu crescimento. Para quê? Para você ficar obeso? Leia na palavra de Deus sobre o que as ovelhas gordinhas são capazes de fazer. Não é isso que Deus tem para nós.
Essa seiva que Deus coloca em nós de santificação, ela precisa fluir. Ela não pode ficar aqui estagnada. Então há uma outra obra que o Espírito Santo faz através de nós, tão importante quanto a obra que Ele faz em nós. E uma coisa que Deus colocou no meu coração, eu liguei. Mas estou apontando errado, peraí. Eu liguei, viu, Fábio? Aí. Uma obra que Deus faz é uma dinâmica que acontece no reino de Deus, porque porque transformados em nova criatura, saímos em direção aos outros. E quando vamos em direção aos outros, nós somos aperfeiçoados. Queridos, o meu aperfeiçoamento passa por você. E o seu passa por mim. Agora eu vou fazer uma coisa que ninguém gosta, mas você vai fazer. Vai virar para quem está do lado e falar: o seu aperfeiçoamento passa por mim. E o meu passa por você. Mas é importante nós começarmos a confessar com os nossos lábios as verdades do reino de Deus. E é interessante, queridos, eu gostaria de falar sobre verdades espirituais. Quando você ler a Bíblia, você não pode ler a Bíblia como um livro de histórias. Você tem que ler a Bíblia como um livro que contém verdades espirituais. E o que é espiritual não se vê com os olhos da carne. Amém? O que é espiritual se vê pela fé. A fé é para isso. Então, quando a Bíblia coloca algumas verdades espirituais, nós precisamos tomá-las como verdades na nossa vida, porque agora a gente habita o reino de Deus pela fé. E lá, em 1 Coríntios 12, 13, diz assim: pois em um só Espírito, todos nós, quem, gente? Quem? Diga eu. Você está nesse todos. Todos nós fomos batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Isto é uma verdade espiritual. Isso não é uma coisa que pode ser que sim, pode ser que não. Isto é. O que é? Que eu e você, quando levantamos a nossa mão e dizemos: Jesus, vem, fomos batizados no corpo. Ninguém aqui que aceitou Jesus está fora do corpo. Ninguém está. Todas nós estamos dentro do corpo. A partir do momento que nós entramos no corpo, nós viramos um membro do corpo. Tem gente que pode ser membrana também, né? Que no corpo tem membrana, né? Então as mulheres são membranas, os homens são membros. Mas nós fazemos parte desse corpo. Você é uma parte desse corpo. Você não é o corpo. Você é uma parte desse corpo. E é preciso que nós entendamos, gente, que existem realidades espirituais que nós só vamos entender. Eu não sei se a palavra é entender, mas nós só vamos captar pela fé. Existem duas junções que Deus vê como um só na Bíblia. A primeira, marido e mulher. Serão ambos uma só carne. Deus não vê marido e mulher, Deus vê uma unidade, marido e mulher. E a outra unidade que Deus olha é a igreja, é o corpo. Quando Ele está olhando para nós aqui, Ele está olhando para nós como corpo. E a partir do momento que você é membro de um corpo, você agora vai trabalhar um para o outro. O coração não trabalha para si mesmo. O coração trabalha para que todos os órgãos possam funcionar em perfeita harmonia. Amém? Se tirar o coração, já era. Já foi. Então é muito interessante nós vermos que nessa figura que Deus está nos dando de igreja,
Ele está falando que nós entramos em comunhão, porque Ele nos colocou num só lugar, numa só unidade. E Ele está falando também sobre mutualidade, reciprocidade. Olha o versículo 12, 25. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperam os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Por isso nós precisamos entender que não é a respeito da minha santificação. Porque quando Jesus orou, Ele diz: eu me santifico, porque eu sou filho de Deus, eu me santifico em favor deles. Vocês estão entendendo, irmãs? Isso é muito importante nós entendermos. Por quê? Porque quando os nossos olhos veem igreja, vem uma parede, um lugar, um monte de gente, um legal, outro chato, um bonito, outro feio, um alto, outro baixo. Um que vem sempre, outro que não vem. Um que é mais espiritual, um que é menos espiritual. É assim que o nosso olho vê. Mas não é assim que Deus vê. Deus vê um corpo. Deus vê um corpo. E nós precisamos captar esta verdade espiritual pela fé. E é para isso que serve fé. Para captarmos verdades espirituais que se manifestam no mundo real. Irmãs, nós precisamos entender que nós somos assim, ó, para Deus. Ele nos vê como um corpo. Então está todo mundo lá. Um é coração, outro é fígado, outro é baço, outro é braço, outro é olho, outro é perna. Inclusive o apóstolo Paulo vai ser bem detalhista e falar que inclusive alguns são umas partes que não podem ser mostradas. É ele que falou, não fui eu. Depois vocês leem lá, 1 Coríntios 12. A Bíblia também nos compara a pedras vivas, que são colocadas juntas para construir alguma coisa. Uma pedra sozinha não serve para nada. Mas se nós começarmos a juntar as pedras, nós podemos construir um edifício. E é assim que Deus nos olha. Deus nos olha, queridos. Ele nos olha individualmente, mas existe um poder muito grande quando a gente entende que nós fazemos parte de uma unidade. E Deus nos olha também como noiva. E a palavra de Deus diz que esta noiva está sendo ataviada. Está sendo preparada para que ela possa subir com Jesus sem mancha, sem mácula e sem rugas. E não pense você que para abreviar a volta de Jesus, basta ficar levantando a sua mãozinha e cantando Maranata, Maranata, vem Jesus. Você quer abreviar a volta de Jesus? Começa a colaborar com o Espírito Santo na edificação e na preparação da noiva. Queridos, é muito sério isso. Passa por mim e por você, sabia? Porque o Espírito Santo escolheu fazer assim. O Espírito Santo e Deus escolheram fazer uma obra em colaboração comigo e com você. E eu vou dizer para você, Ele não precisa de nós. Mas Ele escolheu. Que Deus é esse? Que o dia que a gente estragou pelo pecado, podia jogar a gente fora. Mas Ele escolheu nos amar, nos restaurar. E nos deu o privilégio de trabalhar com Ele. Para que eu e você, queridas, eu acho tão lindo isso. Quando Deus começou a falar isso no meu coração, eu falei, Senhor, que coisa mais linda. Sabe, Deus, Ele quer compartilhar o coração dEle comigo e com você. E sabe como Ele faz isso? Quando Ele coloca você para colaborar com a obra e você vê algo sendo feito através da sua vida. E você fala, Deus, é isso? Minha querida irmã, impor a mão sobre uma pessoa e ver essa pessoa ser curada. Isso traz algo dentro de nós. É um pouquinho do sentimento de Deus. Da alegria de Deus. Do amor, da misericórdia de Deus.
É um amor que vem em nós. E Ele nos escolheu para dividir este coração e dividir esta obra. E nós precisamos entender, irmãs, porque senão o corpo fica paralisado. Tem membro do corpo que está necrosado já. E quando fica necrosado, o que a gente tem que fazer, Gigi? Tem que cortar fora. Não pode ficar necrosado dentro. Porque o que está necrosado começa a espalhar para todos que estão ao redor. Minha irmã, você está entendendo? O que o Espírito Santo está dizendo à igreja hoje? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. É uma obra de colaboração do Espírito Santo, junto com cada um de nós. E é muito interessante que quando nós vamos ler sobre corpo na Bíblia, o apóstolo Paulo usa muito esta figura do corpo. Nós vamos ver, pelo menos em três capítulos que falam sobre corpo, que é Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios 4. Toda vez que Paulo fala sobre corpo, ele fala sobre dons. Toda vez que ele fala sobre corpo, ele fala sobre dons. Será que é importante? Será que para esse corpo funcionar bem ajustado, será que o dom é importante? O dom, minha querida, é essencial. É essencial. Ele precisa se manifestar nas nossas vidas. Ele precisa fluir nas nossas vidas. Para quê? Para que o corpo seja edificado. Para que o corpo esteja bem ajustado. Para que nós estejamos colaborando com o Espírito Santo na restauração da noiva. Não é para você ficar sentado na sua cadeira, olhando com os seus olhos físicos as coisas que acontecem entre as pessoas dentro da igreja e falando, sei não, hein? Jesus não vai voltar nunca, né? Porque do jeito que está. Não. É para você olhar com os olhos do Espírito Santo, se levantar, minha querida irmã, e começar a batalhar junto com Ele, para que esta noiva esteja pronta. E cuidado para que não seja você um membro necrosado. Esse sentado na cadeira, olhando e julgando todas as pessoas do lado. Julgando o pastor, julgando o líder, julgando a professora da classe, julgando quem fez isso, julgando o do estacionamento. Irmãs, em nome de Jesus, despertem! Despertem! Glória a Deus mesmo. Reaviva a chama de muitas aqui que um dia ardeu muito mais do que hoje. E o Espírito Santo quer reacender. Porque Jesus está voltando. E essa noiva vai ser levada do jeito que Ele disse que ela vai. E eu e você vamos nos levantar para ser colaboradoras do Espírito Santo. E deixar de ser patrola do diabo. Achando que com o nosso julgamento, que com as nossas críticas construtivas, nós estamos ajudando em alguma coisa. Nós não estamos. Você quer ajudar? Se levanta. Eu não consigo entender uma pessoa que entra dentro do lugar de dizer, a igreja não faz isso, a igreja não faz aquilo. Se a igreja não faz, você é o quê? Você está de fora. Quem é a igreja, irmãs? É o pastor? São as pessoas que trabalham aqui? Quem é a igreja? Se você está olhando e vendo, não está acontecendo isso, quando você dizer a igreja não faz, se inclua, eu não faço. Eu não me levanto. Eu não me mobilizo. Irmãs, vamos despertar. Porque o diabo tem engodado as pessoas no último dia. Porque ele quer nos paralisar. Ele quer nos necrosar. E quer que a gente ainda arraste um monte. Porque foi isso que ele fez no céu. Ele se rebelou e ainda levou um monte com ele. Mas o Espírito Santo está dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que eu estou dizendo à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que eu estou dizendo à igreja. Nós precisamos despertar. Se fala de corpo, fala de dom. Diga dom. Dom. Fala de dom. E aí, queridas, nós vamos ver. Ih, saiu.
nós vamos ver para que servem os dons. Para que eles servem? Como é que tem algumas coisas a respeito dos dons. O dom, ele tem origem divina e não humana. O dom tem origem divina e não humana. E o Espírito Santo distribui os dons conforme Ele quer. Amém. Sabe por quê? Porque o dom é do Espírito, não é seu. Amém, queridos? Isso precisa ficar muito claro para nós. Por quê? Porque às vezes quando a gente recebe o dom e começa a fluir nele, a gente começa a achar que a gente é alguma coisa. Mas o que está fluindo não é nosso, é dele. E aí, é muito interessante nós vermos que a palavra dom no grego é carisma. Carisma, como a gente diz, né? Mais corriqueiramente, mas é carisma. Significa dom. Dom é uma graça. É um favor que alguém recebe sem mérito próprio. Eu recebi algo simplesmente porque alguém quis me dar algo. Não fiz nada por isso, não sou legal, não sou boa, não sou nada. Alguém quis me dar, então eu recebi. E é muito interessante, porque o dom, carisma, vem de uma palavra raiz que chama caris. Sabe o que significa caris? Graça. Dom tem a ver com graça de Deus. Dom não tem a ver com mérito. A pessoa que flui no dom não é mais espiritual. Não é melhor, não é mais santa. Desculpa quem tem essa mentalidade, a gente precisa jogar isso fora, porque às vezes a gente tem. A gente acha ver alguém fluindo no dom, nossa! E nós já vimos tantas pessoas fluindo no dom e depois fazendo cada coisa. Essa é a realidade. Por quê? Porque dom, gente, não é medalha. Carisma vem de caris. Dom é graça. E graça é tudo aquilo que vem de origem divina para um propósito sem relação com meritocracia. Pela graça somos salvos. E pela mesma multiforme graça de Deus, nós recebemos os dons. Porque dom não é medalha, dom é instrumento de edificação necessário para a edificação da igreja. Por isso que o Espírito Santo dá. Então é muito importante nós entendermos isso. Olha, Romanos 12:6 diz assim: temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. 1 Coríntios 12:11 diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. 1 Coríntios 7:7 diz: mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Então, é Deus quem dá, e Ele dá conforme Ele quer, de forma diferente para cada um de nós. O objetivo dos dons é a edificação do corpo e o aperfeiçoamento dos santos. Vamos ver versículos sobre isso. 2 Coríntios 12:7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um bem proveitoso. E o bem proveitoso é o bem comum. Então, o Espírito se manifesta, não é para a gente... Não é. A gente vai sentir. Porque quando ele se manifesta, não tem como a gente não se encher, não sentir essa glória. Mas ele se manifesta visando um fim proveitoso, que é o bem comum. 1 Pedro 4:10 diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, como que a gente serve ao outro? Com o dom que a gente recebeu. Desculpem, gente. Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, é a graça operando em nós para a edificação do corpo. Efésios 4:16, do qual todo o corpo, bem ajustado
E ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, dom não é para se mostrar. Dom não é algo que vai mostrar que você está mais espiritual e mais santo do que o outro. Não é, minha irmã. Tira isso da sua cabeça, porque isso é mentira do diabo, para a gente não fluir no dom. Porque primeiro ele fala isso para a gente, depois ele fala que a gente é pecador. Que a gente não está preparado. E a gente fica paralisado. Então presta atenção. Dom é pela graça. Dom vem de Deus. Dom é para edificação. Dom é para o outro. Não é para nós. Amém? Os dons já foram distribuídos. Posso ouvir um aleluia? Você já ganhou dom, sabia? Já está em você. Olha o que 1 Coríntios 5:8 diz. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta. Nenhum dom vos falta. Esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, aqui está muito clara a palavra de Deus dizendo, o dom sendo usado para preparar a igreja para o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa santificação individual também, os dois processos acontecendo. Ele é fiel para completar a obra até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja como são processos que estão juntos, andando juntos dentro de nós, né? Os dons devem ser buscados e não podem ser negligenciados, porque se já foi distribuído, ele está aí, minha irmã. Você sabe qual ele é? Você sabe qual que é? O seu? Você está usando? Ou você está vivendo a vida livre, leve e solta aí, do jeito que dá? Tem dom aí dentro de você. E a Bíblia diz, olha, agora que está aí, não negligencie. Não negligencie. 1 Coríntios 12:31 diz, entretanto, busquem com dedicação, busquem com afinco, busquem com toda a força que há em vocês, os melhores dons. Busquem, irmãs. Busquem. Aonde? Em vocês. Por isso que a palavra é desperta. Porque está aí. Não está vagando. Está aqui voando. Não, já está aí. E precisa ser despertado. Busca despertar o dom que há em você. 1 Timóteo 4:14. Não desprezes o dom que há em ti. Não desprezes o dom que há em ti. É uma ordem. E há vários tipos de dons. E é interessante. A palavra de Deus vai, nesses capítulos que eu falei para vocês, Efésios 4, Romanos 12, 1 Coríntios 12, vai elencar vários dons, para além daqueles que a gente conhece, os 9 elencados em 1 Coríntios 12. E é interessante, porque vai falar que existe dom de socorro. Não é interessante? Tem pessoas que parece que quando acontece uma tragédia, a gente está vendo isso no Rio Grande do Sul, a pessoa se movimenta imediatamente, mais rápido do que algumas outras pessoas. É um dom de socorro, um dom de governo, de administração. Tem gente que é trabalhoada, não é organizada, não consegue. Agora tem gente que é impecável, consegue administrar, consegue organizar, consegue governar muito bem as coisas. Dons de liderança, de presidência, não são todas as pessoas que conseguem liderar. Tem gente que tem muita dificuldade, mas tem pessoas que naturalmente, a Aninha, diretora de escola, aqui pode falar. Tem aluno que você vê de pequeno, naturalmente a classe está em volta daquele aluno. É impressionante. Generosidade, tem gente que é generosa por natureza, diferente dos... Porque tem gente que também é mão de vaca por natureza, né? Mas esse a gente não pode chamar de dom, né, gente? É desgraça, gente, desgraça. Mas tem o dom da generosidade. Tem gente que é naturalmente generoso.
qualquer coisa, já quer sair ajudando e dando as coisas e dando dinheiro naturalmente. Dom de misericórdia, que é mais abrangente até que o dom de socorro. Dom de serviço, de ensino, de pregação e de exortação. Deixa eu falar assim, exortação, a gente fala, exortação é igual a bronca. Não existe dom de bronca. Não existe, hein, mamães? Você não vai chegar para o seu filho, é que Deus me deu o dom de exortação e agora, meu filho, se eu for lá e achar... Não é isso, exortação não é isso. Exortação é quando você entrega uma palavra. É uma palavra de confronto, não é uma palavra de confronto, mas você entrega de tal maneira que a pessoa, ela sente o convencimento do Espírito Santo. E ela responde aquilo, mas ela não responde aquilo como se ela estivesse sendo acusada. Ela responde confortada, entendendo que ela está sendo ministrada. Vocês entendem? Isso é exortação. Amém, queridas? Não vai chegar em casa e dizer, olha, Cris falou lá no púlpito do dom da exortação e eu tenho, eu sou mãe, eu tenho. Não, não é esse, tá? Pede esse outro aí. Esse outro aí é de muita sabedoria para a gente educar os nossos filhos. Essa exortação que vem com o convencimento do Espírito Santo para os nossos filhos também. Amém? Mas nós temos também, esses dons aqui, é interessante, eles são classificados pelos teólogos como dons naturais. São coisas que são natas, a gente nasce com algumas dessas coisas dentro de nós. Mas é muito interessante nós entendermos que a palavra de Deus, em várias partes, vai pedir para que todos nós sejamos generosos. Sejamos misericordiosos. Então não vai usar essa desculpa, mas que a misericórdia não é meu dom. É um dom natural. Para alguns é muito fácil, flui. E eu quero dizer para você que quando você junta esse dom natural com o poder do Espírito Santo, nada pode parar você. Às vezes, queridos, a gente pensa que são coisinhas pequenas. Todo mundo aqui conhece, né? Meu marido, pastor Marcelo. E várias já me perguntaram, ele fica decorando o nome na casa dele? Porque falou o nome para ele, ele guardou, né? A maioria que sabe disso, nossa, o pastor falou meu nome, guardou meu nome. Eu acho maravilhoso também, porque eu fico para ele, porque eu sou esquecida. Você falou, daqui 2 minutos eu esqueci o seu nome que você me falou. E eu acho isso terrível. Mas eu creio que é um dom que Deus para ele. E uma vez, ele ainda não era pastor, ele era bem jovem. Chegou uma irmã na igreja, ele cumprimentou uma vez essa irmã, perguntou o nome dela e... Uns 2 domingos depois, ele chegou na igreja e cumprimentou aquela mulher pelo nome. Oi, fulana, tudo bem? Ah, oi, tudo bem. Eu acho que ela nem sabia o dele, né? Mas ele sabia o dela. E você sabe que alguns anos depois, ela nos contou que naquele dia, ela chegou numa depressão tão profunda na igreja, pensando em tirar a vida dela. E que fez diferença para ela, uma pessoa chamá-la pelo nome. O que Deus pode fazer com o dom que Ele colocou em você. Não duvide do poder de Deus. Se Ele está mandando, desperta o dom. Desperta, minha querida. Desperta o dom que Deus colocou em você. Não despreze, porque se Ele colocou, é poderoso. E é importante para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Nós temos os dons que a gente conhece lá, de 1 Coríntios. Esses dons são conhecidos como dons de poder. Não dá para exercer nenhum desses dons sem o Espírito Santo. Amém? Esses não são os dons naturais. Os dons naturais, Deus até pede para quem não tem, desenvolver. Mas esses aqui, só quando o Espírito Santo vem e coloca nas nossas vidas. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de maravilhas ou de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas, dons de poder, dons que o Espírito Santo vem e imparta sobre a nossa vida e que são dons, queridos, que Jesus exerceu no ministério dele. Se ele exerceu no ministério dele, disse que a gente faria obras maiores, é para eles estarem presentes? Mas eles estão adormecidos, na maior parte do tempo, no nosso meio.
talvez ele já esteja, um desses esteja em você, mas está adormecido. Porque você ainda não entendeu que você precisa despertar. Você precisa se levantar. Amém? E eu queria falar aqui sobre algumas coisas, não são todas, mas algumas coisas que Deus colocou no meu coração que impedem a gente de fluir nesses dons. Vocês entenderam a importância dos dons? Vocês entenderam que vocês têm? E vocês entenderam que é a vontade de Deus que eles sejam despertados em vocês? Isso é muito importante, queridos. Porque algumas de vocês têm orado e diz: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? E Ele está falando essa noite qual é a vontade dEle para a sua vida. Eu vou dizer para vocês que quando eu era criança, me impactava demais quando pessoas que tinham esses dons de poder vinham na igreja. Começava a orar, gente. Vinha aquele batismo no Espírito Santo, aquelas pessoas sendo curadas. Eu sempre desejei isso na minha vida. E eu vim aqui falar com vocês, porque eu creio que Deus está realmente despertando isso em mim. Mas não é um tempo para mim. É um tempo para a igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos despertar. O que está nos paralisando? Por que nós ainda não estamos vendo essas manifestações no nosso meio? Por timidez. Eu ouço muito isso porque vocês me vêm ministrar louvor aqui. Quando eu desço e vou conversar com algumas pessoas, ai, não sei como você consegue, eu sou tão tímida. Eu ouço isso direto. De muitas pessoas, de muitas escolhidas, de muitas mulheres. E eu quero dizer para vocês que eu também era. Muito tímida. E a timidez, queridas, ela pode ter várias causas. Complexo de inferioridade. Às vezes até pai e mãe que reprimiram você. Minha mãe me deu uma reprimida, que eu sou meio entusiasmada assim, ela queria que eu ficasse quietinha, não era coisa de mulher, sabe? E isso me reprimiu um pouco. Naquilo que eu vou fazer. Até hoje, às vezes, eu sinto isso e eu luto com isso, irmãs. No pace que a gente chega aqui, que eu chego aqui na frente, tudo maravilhoso, você rege louvor, faz 30 anos que eu rejo louvor, eu chego em casa e fico pensando, será que eu fiz certo, será que eu fiz errado, será que foi muito tempo, será que eu falei isso aqui? Eu ainda fico voltando, porque eu sou perfeccionista. Tem que ter saído tudo certo. Se é um negocinho errado, eu já estou frustrada, eu já tenho que fazer de novo, tenho que fazer certo. E isso trava a gente fica tímido. Então, muitas de vocês já falaram aqui, eu sou tímida, eu não vou pedir para levantar a mão porque você é tímida. Você não vai levantar, só eu sou tímida, até para falar que eu sou tímida. Mas muitas se sentem assim, e eu quero dizer para você, não importa a causa, a timidez é uma prisão. Em nome de Jesus, minha querida irmã, entenda que timidez é prisão. Que nos impede de viver muitas coisas. Eu hoje posso dizer, eu tenho trabalhado isso na vida de um dos meus filhos que tem muito da minha característica. Eu falo, meu filho, sai disso aí, porque a sua mãe era assim. E eu deixei de viver muitas experiências na minha vida por causa da timidez. É uma prisão. Mas a palavra do Senhor, não é por à toa que a palavra do Senhor usa isso. Mas Ele diz, Deus não nos deu espírito de timidez. Então, minha irmã, em nome de Jesus, nunca mais fale que você é tímida. Eu sei que é difícil porque é natural. A gente acha até bonitinho falar que a gente é tímido. Você está aprisionada pela timidez. Nunca mais diga que você é tímida. Quando você for fazer alguma coisa e você sentir essa prisão em você, você diz, Deus não me deu espírito de timidez. Mas Ele deu também espírito espalhafatoso para você? Não. Ele deu espírito de força, de amor e de prudência, que em algumas versões diz moderação. Moderação. Uma coisa é certa, Deus não te deu espírito
de timidez. E a Bíblia fala a palavra espírito. Minha irmã, hoje, em nome de Jesus, desperta e quebra isso na sua vida. E se isso é forte na sua vida, você não fez o seminário na semana passada, faz o próximo que vai ter. E quebra isso na sua vida. Não deixa mais o inimigo te acorrentar. Por timidez, eu não fluo no meu dom. Por quê? Porque eu não consigo chegar e olhar no olho de outra pessoa. Irmãs, nós precisamos ter coragem de olhar nos olhos uns dos outros. Então isso tem que quebrar. E muitas vezes nós estamos acorrentadas, sem usar os dons, porque estamos acorrentadas pelo espírito de timidez. Menosprezo. Mas o meu dom é tão pequenininho. Deus me chamou para ficar lá na recepção, né, irmã? Aqui na recepção, de dar uma risadinha, depois nós senta. Tá tudo certo. Tão pouco. Ninguém nem presta atenção, passa reto pela gente, não cumprimenta. Nem percebe que a gente está lá com o cartazinho, todo bonitinho. Minha irmã, seja bem-vinda, a pessoa faz nem ver. Querida, eu quero dizer uma coisa para você. Eu achei tão interessante. Você sabe qual que é o menor órgão do corpo humano? Menor órgão do corpo humano chama-se glândula pineal. Se hoje eu dissesse para você, que órgão do corpo humano você quer ser? Ninguém aqui ia dizer glândula pineal, porque a maioria não sabe nem que existe. Mas ela existe. Está aí dentro de você, igual o dom, viu? Trabalhando. E sabe, a glândula pineal é muito pequena, mas ela produz a melatonina. Essa a gente conhece mais, né? Melatonina a gente ouve falar mais. A melatonina desempenha um papel fundamental na indução do sono. Então tem gente que até toma melatonina para ajudar a dormir. Tem um efeito hipotensor e inibidor. Estou me sentindo Giovana agora, hein? Hipotensor e inibidor da atividade tireoidiana. Ou seja, é importante para a nossa tireoide. Isso tem uma coisa que toda mulher sabe, que tireoide, quando não funciona bem, ou engorda ou emagrece. É ou não é? Todo mundo sabe. Acho que é minha tireoide que não está funcionando bem. Fazendo um regime, está dando certo, vou ver lá no endocrinologista a tireoide. E essa glândula pineal tem a ver com a sua tireoide, olha só. Não é pouca coisa, né, gente? Já faz bastante coisa. O sono, a tireoide. E como se não bastasse, esse hormônio que ela produz, que é a melatonina, também é antioxidante, colágeno antioxidante, deixa a pele, ó. Neuroprotetor, não vai ficar lascadinho, doidinho, né? Que ajuda a proteger os neurônios. Modulador do sistema imunológico e oncostático. O que é oncostático? Ele controla o desenvolvimento de tumores. Agora imagina se essa glândula pequenininha para de funcionar. Irmãs, vocês estão entendendo? O pequenininho, guardar o nome e chamar alguém pelo nome pode mudar a vida de alguém nas mãos do Espírito Santo. Deus não errou quando Ele deu o teu dom. Deus não errou quando Ele colocou você no lugar onde você está. Às vezes as pessoas falam, olha, Cris, meio perigoso você dizer aí que dom não tem a ver com santidade, nem tem a ver com isso, nem tem a ver com aquilo. Eu não me importo de falar isso, porque não tem mesmo, o dom é graça. Agora é claro, meus irmãos, Deus sabe se a pessoa está preparada para receber ou não, né? Amém, amores? Deus não vai dar para uma pessoa que está mais para lá do que para cá. Não vai dar, só porque é graça, eu estou distribuindo aí para quem quiser bem entender, não. Claro que Ele vai saber o momento que isso vai acontecer na sua vida. Então, é graça. E vai acontecer conforme Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E na hora que Ele tiver preparado você, porque Ele está te preparando. Ele está te preparando. Você está em aperfeiçoamento. Você não é uma pessoa jogada às traças. O Espírito Santo está em você. Amém? E Ele está fazendo a boa obra. E eu quero dizer uma coisa, a palavra de Deus tem uma parábola muito interessante, que são as parábolas dos talentos. Você já parou para pensar que aquele Senhor, que representa Jesus, não deu a mesma quantidade de talentos para cada um? Para um Ele deu 5, para outro Ele deu 2,
para outra ele deu 1. E a Bíblia diz que ele deu conforme a capacidade de cada um. E é interessante porque a Bíblia tem o reino de Deus tem essa dinâmica, irmãs. Não dá a mesma coisa, nem na mesma quantidade para as pessoas. Nem a fé é igual. Até a fé é uma medida que está dentro da sua capacidade. Mas não importa a medida. Não importa a medida. O que importa é o que você vai fazer com o que você ganhou. Às vezes você ganhou a pineal, mas estava querendo ser coração, e está negligenciando a pineal. E aí está aparecendo um monte de tumor lá, porque você não está funcionando. Você está entendendo, minha irmã? Você está atrapalhando o coração, você não está funcionando, os outros estão sendo prejudicados. Funciona no seu dom. Deus sabe o que Ele te deu e nas mãos do Senhor é poderoso. Mas aquele que ganhou 1, o que ganhou 5, multiplicou e entregou 10. O que ganhou 2, multiplicou e entregou 4. O que ganhou 2, entregou 10? Não, ele entregou 4, na medida que ele recebeu. Mas ele entregou, ele multiplicou. O que ganhou 1, enterrou. Ficou com medo, ficou tímido. Se um aqui, sei lá o que eu vou fazer, ele é meio bravo, vai que não dá certo. Só é 1, se eu perder, fico sem nada. Sei lá, ficou pensando, enterrou. E aí, sabe o que Deus fez? Deus, além de dizer que aquele servo era mau, e ele não entrou no gozo do Senhor, Deus tomou o que tinha dele e deu para quem sabia multiplicar. Não negligencia o dom que há em você. Não menospreze o dom que há em você, não importa o tamanho. Não importou quantas moedas aquela viúva deu, o que ela deu mexeu com o coração de Jesus. Amém? Achar que nós não estamos prontas. Não estou santificado o suficiente. Tem muita coisa errada na minha vida. Ainda tem coisa para melhorar. Amém, eu também tenho. Mas eu estou aceitando o convite de Jesus. E eu sei que enquanto eu for fazendo a obra dele, Ele vai fazendo a obra em mim. Eu vou fazendo a dele, Ele vai fazendo a dele em mim. E assim a gente vai crescendo. E muitas pessoas não usam o dom porque estão passando por lutas. Minha irmã, deixa eu te dar uma novidade. As lutas não vão cessar na sua vida. Eu não sei porque as pessoas acham que elas aceitam Jesus e não vai ter mais luta. Acabou a luta. Aceitei Jesus, não tem mais luta. Se eu estou em luta é porque eu estou errado, eu estou em pecado, eu estou... As lutas não vão cessar na sua vida porque você está no mundo. E no mundo, o diabo está aqui, ó, ao derredor. Bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Ele não vai tragar quem já está tragado no mundo. Ele vai tentar tragar você que já saiu do mundo. Ele vai tentar pegar você de volta. Ele vai tentar prender você. Você vai estar sempre em luta. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você mudou de lado. Você mudou de lado. Você saiu daquele lado opressor, perdedor, que mata, que destrói, que tira tudo de você. Você passou para o lado vencedor. Você não luta mais sozinha. Suas lutas não são mais sozinhas. O Espírito Santo está com você. E quando o diabo se levantar e trouxer sobre você alguma coisa forte, juntamente com o Espírito Santo, todas as coisas são transformadas e cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Você mudou de lado. Então, minha irmã, luta não é desculpa. Se levanta e faz como Neemias. Como Neemias fez? Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com as outras seguravam uma arma. Luta, mas não para. Luta, mas não para. Quanto mais você... Irmãs, hoje se nós pudéssemos fazer uma figura de como nós somos assim. Olhando para nós mesmos, para o nosso problema, para a nossa situação, para a nossa luta. Irmãs, em nome de Jesus, levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça, minha irmã. Porque não há apenas circunstâncias adversas ao seu redor. Há um Deus.
O seu Redentor não vai se levantar, ele já se levantou porque ele já ressuscitou. É isso! Levanta a tua cabeça, abre o teu peito, abre os teus ombros. Olha para o teu Redentor e olha para o lado. Quando você olhar, você vai ver muitas pessoas precisando do teu dom, da tua vida, das tuas mãos, do teu interesse, do teu coração. Olha com os olhos de Deus. Olha para cima, olha para o lado. E outra coisa que nos paralisa são os recursos materiais. Quem tem ouvidos, minhas queridas irmãs, ouça o que o Espírito diz à igreja. É isso literalmente que está em Apocalipse. Sou rico, esqueci-me, enriqueci-me e não preciso de nada. Esta é a situação de muitas pessoas dentro da igreja hoje. Situação de Laodiceia. Sabe, minhas irmãs, eu venho para a igreja porque tem um ministério infantil estruturado. Eu venho para a igreja porque tem estacionamento asfaltado para eu parar o meu carrinho e não botar os meus pezinhos na pedrinha. Eu não gosto também de botar. Vou confessar, ninguém gosta de vir toda bonitinha de entrar as pedrinhas no sapato, né? Pedra no sapato ninguém gosta. Mas a gente não pode ir vir louvar o Senhor feliz e satisfeito? Eu venho na igreja. Minha igreja tem telão. Minha igreja tem luzes. Eu sou da Mega Church. Minha Mega Church tem até Starbucks na entrada para tomar café. A gente ri, mas isso já é uma realidade. Isso não vai ser uma realidade. Não estou falando mal, irmãos, que não tem Espírito Santo, mas estou falando que muita gente está dentro da igreja com esse Espírito. Vocês estão entendendo? Não estou falando da igreja. Mas as pessoas estão escolhendo a igreja agora, self-service, pela estrutura material da igreja. O que essa pode me oferecer? E aquela? E aquela outra? É uma disputinha entre as igrejas. Sou rico, enriqueci-me, não preciso de nada, nem de Jesus, nem do Espírito Santo. E Jesus mais à frente diz: eis que eu estou à porta. Eu, Jesus, estou à porta. E estou batendo. Compra de mim o ouro refinado. Desperta, desperta, desperta. Pedro e João iam para o templo. Iam adorar ao Senhor. Talvez se Pedro e João tivessem prata, teriam dado prata. O que está nos impedindo de fluir o dom de Deus? O que está nos impedindo, minha querida irmã, de fluir no dom